Imagina quão desesperador é dormir e ter visões dos fins dos tempos. Era isso que acontecia com o Papa Leão XIII. O que ele viu sobre o fim? E como essa profecia se relaciona com a guerra entre Israel e Irã que está queimando o mundo hoje? Além disso, será que essa guerra já é a batalha espiritual contra o mal prevista por líderes santos? Leão XIII, no final do século XIX, teve visões fortes em que advertia sobre forças demoníacas guiando conflitos globais. Ele escreveu sobre a necessidade de armas espirituais, como a oração do rosário, para enfrentar um exército invisível. Agora, diante da tensão entre Israel e Irã, muitos acreditam que essas visões podem estar se referindo ao que vemos hoje. A guerra Israel-Irã não é apenas geopolítica, é também um tabuleiro espiritual. Armas, foguetes e bombas podem ferir, mas a verdadeira batalha está no coração dos povos. Leão XIII dizia que Satanás tem planos sinistros para dividir nações cristãs, judaicas e muçulmanas. Precisamos entender que, embora a guerra seja material, ela também tem raízes invisíveis, enganos espirituais e pactos antigos. Leão XIII alertou que espíritos malignos atuam nos bastidores, alimentando ódio interreligioso para enfraquecer a fé. E se estivermos vendo apenas a superfície de algo muito maior? O Papa Leão XIII instituiu a oração do rosário e a devoção reparadora, exatamente como armas espirituais contra essas forças do mal. Por que ele faria isso se não acreditasse que o mundo enfrentaria crises extremas? A tensão entre Israel e Irã pode ser exatamente o gatilho que ele previa, um sinal visível de um combate invisível. Hoje vemos bombas, diplomacia, sanções, mas Leão XIII apontava para armas invisíveis, como oração e penitência. Ele dizia: a oração é mais poderosa do que qualquer bazuca. Será que estamos subestimando essas ferramentas espirituais enquanto o mundo caminha para a destruição? Enquanto as sirenes tocam em Tel Aviv, milhares de quilômetros distantes rezam o rosário para proteger famílias. Reza a lenda que Leão XIII teve uma visão do Papa recitando o rosário para deter a Terceira Guerra Mundial. E se esse vídeo for o catalisador para despertar essa consciência agora? Leão XIII viu sinais de um confronto profético com nações se levantando contra a terra escolhida. E ele alertou: só o poder da Igreja poderia impedir que esse conflito se tornasse global. Agora entra a pergunta polêmica: de que lado você está? Israel é alvo de um holocausto nuclear? O Irã argumenta estar defendendo sua soberania. Mas e a batalha espiritual? Você está do lado da oração ou do patriotismo? A guerra Israel-Irã poderia se espalhar pelo Oriente Médio? Será que se expandir significará o início da perseguição profética? Leão XIII dizia que regiões inteiras mergulhariam em trevas antes da última aurora. É um alerta para permanecermos vigilantes espiritualmente. Ele também falou sobre uma unidade global do erro, onde líderes religiosos se aliarem a poder político e perderiam a voz da fé. Se observarmos atentamente, veremos tentativas de cooperação entre religiões em nome da paz. Mas nos bastidores existe um pacto silencioso com o poder secular, sem compromisso com a verdade. Leão XIII disse que essa aliança entre religião e poder seria um engano que levaria ao nada. Eram sombras de igreja sem sangue, sistema sem vida, palavra sem virtude. E o que dizer da diplomacia religiosa hoje, pregando paz, enquanto oculta acordos e tratados obscuros? E não é só com Israel e Irã. A lógica da guerra se aplica ao mundo todo. Nós vemos antenas sendo erguidas, alinhamentos estratégicos, alianças políticas questionáveis. E enquanto isso, a oração, a consciência espiritual é deixada de lado. Essa profecia de Leão XIII não é nova. Foi ignorada por décadas. Mas diante desse atual cenário, ela ganha urgência de novo. Ele dizia:
O exército do Senhor não usa balas, mas a oração fiel e a cruz de cada dia. Você conhece a oração reparadora do Papa? É uma oração curta, intensa, mas poderosa. Ele pediu que fosse rezada diariamente por aqueles que desejam proteger a igreja e o mundo. Quer que eu deixe aqui nos comentários essa oração? Enquanto isso, no fronte, civis fogem apavorados. Mas espiritualmente, muitos correm para casa e para a frente. Será que, em vez de pensar em mísseis, deveríamos pensar em missas? O Papa Leão XIV poderia retomar esses ensinamentos de Leão XIII da forma mais poderosa possível. Mas até agora temos apenas diplomacia fria. Será que falta coragem espiritual? Há relatórios internos da Igreja que alertam para acordos entre países islâmicos e entidades secretas, onde se menciona o demônio do Oeste. Isso ressoa diretamente com Leão XIII. É possível que essa guerra tenha patrocinadores teológicos, não apenas políticos? Agora, chegamos a um ponto onde o Vaticano pode estar vivendo sua maior batalha espiritual desde o século XIX. E então perguntamos, de que lado você está? Do lado de Israel buscando sobrevivência? Do Irã em nome da soberania? Ou do lado de uma fé consciente que sabe que existe uma guerra invisível sendo travada? As profecias bíblicas estão na linha de frente agora, e Leão XIII já alertou. Estamos próximos de ver algo maior do que a exploração de petróleo, do que o Oriente Médio econômico. Isso ultrapassa ideologias. É a última resistência espiritual contra o mal. Leão XIII viu isso e deixou instruções claras: oração, comunidade, vigilância. Leão XIII passou a vida promovendo devoção mariana e exorcismos como forma de proteger a igreja do mal invisível. Ele dizia que a besta só avançaria onde a oração morresse. E será que a guerra hoje tem o objetivo de matar não apenas com bomba, mas com descrença? Quanto mais as pessoas se enfraquecem, menos rezam. Quanto menos rezam, menos entendem a dimensão espiritual do confronto. A guerra Israel-Irã pode ser o gatilho para algo muito pior, o ataque à fé. E quem estiver desconectado dessa dimensão espiritual vai de fato se perder. E diz aqui nos comentários: qual oração você acha mais eficaz para esta batalha espiritual? O que você reza quando o mundo está em ruínas, o céu com fumaça e a alma em alerta? No próximo vídeo, vamos mergulhar ainda mais fundo. Você vai conhecer as 5 profecias marianas esquecidas que falam de guerras, sinais no céu e uma senhora vestida de sol. E só quem estiver atento vai entender. Lembra do Papa Leão XIII e de suas armas espirituais? Alguns estudos mostram que, após as visões de Leão XIII, ele permitiu a instalação de capelas de exorcismo em lugares estratégicos da Europa. Isso foi para conter um avanço espiritual que ele já via chegando. Será que esse mesmo avanço já está entre nós? Enquanto isso, as negociações de paz geralmente ignoram a dimensão religiosa e sobrenatural. Mas Leão XIII dizia: sem oração, a paz é um castelo de areia. E se Israel e Irã assinarem um tratado sem oração, ele durará? Há relatos que afirmam que a filosofia cristã ocidental foi profundamente afetada por acordos escusos com regimes islâmicos no início do século XX. Leão XIII denunciou isso como a serpente quieta que engoliria a fé por dentro. E vemos isso ressurgindo agora. Se observarmos bem, a história se repete em ciclos. Leão XIII era o Papa da Revolução Industrial e das potências emergentes. Hoje, com IA, armas nucleares e guerra no Oriente Médio, o cenário pode repetir-se, só que em velocidade assustadora. O mundo precisaria de uma voz espiritual clara, com rosário nas mãos e passado nas escrituras, pronto para enfrentar o inferno global. Você está pronto para fazer parte dessa resistência espiritual? Ou vai continuar assistindo à guerra como espectador? Se você realmente acredita que existe batalha contra o mal,
Interceda por aqueles que estão no meio deste conflito. Nos vemos no próximo vídeo.